Este es el video número 6 de una serie de 7 videos donde estoy realizando análisis de las empresas que cotizan en la bolsa mexicana. En estos últimos 3 videos yo estoy analizando fibras y en este video número 6 yo estoy realizando el análisis de las empresas de las fibras comerciales, que en este caso yo estoy considerando Fibra Danus, Fibra Uno y Fibra Shop. Los análisis son muy breves y vamos a ver los resultados del primer trimestre del año 2026. Recuerdo que sempre quando estamos invertindo em empresas, no comprando títulos, ações de empresas, no de ETFs, devemos fazer um acompanhamento dos resultados. É sempre muito importante para saber se essa empresa está indo por um bom caminho e se de acordo a esses resultados vale a pena seguir invertindo, vale a pena comprar mais, talvez pode ser que valha a pena vender um pouco, depende de cada caso, mas é muito importante realizar o seguimento sobre as empresas em las que estamos invertindo solamente ou principalmente, não? Se quero agregar alguma outra empresa, também pode ser um acompanhamento dos resultados. Mas se essa empresa não la considero para meu portafolio, não me chama a atenção, não la tenho atualmente, não é necessário que eu gaste meu tempo analisando essa empresa. Eu aqui para os vídeos eu analiso várias empresas, só tenho algumas de elas em meu portafolio e naturalmente quando me dedico tempo para analisar os resultados de cada trimestre, eu naturalmente me foco nas empresas que eu tenho em meu portafolio. En el caso de Fibra Danus, tenemos un IFFO para el 1T26 de 1.228 millones de pesos, semejante al 4T25, que fue de 1.285 millones de pesos, y es un nivel muy bueno porque mantener ese nivel de 1.2 mil millones de pesos sería el FFO más alto de la historia de Fibra Danus. Ela sigue sendo algo que sempre comento que não me gusta, que é aumentar seu número de títulos a cada trimestre para pagar conceptos de assessoria. Ou seja, não contribui em nada ao crescimento da fibra esse pago que hacen certificados, porque aqui é independente, por lo que eu entendo, é completamente independente ao crescimento da própria fibra. Simplesmente estão pagando mais certificados simplesmente por pagar, al menos hasta donde eu he entendido. E não aumenta um pouquinho, como hace Fibra Educa, por exemplo. Fibra Educa aumenta também a cada trimestre, mas é bem pouquito. Em caso de Fibra Danus, não. Se aumenta de uma maneira um pouco mais agressiva e compromete aqui, tem um conceito aqui negativo em relação a sua utilidade por cada título, porque poderia aumentar mais, mas deixa de aumentar por conta desses aumentos no número de certificados. Como podemos ver aqui, no ano 2016, por exemplo, tinha 1.213 milhões de certificados em circulação e no 1T26 já tem 1.613 milhões de certificados em circulação, ou seja, estamos falando aqui de 400 milhões de títulos mais, ou seja, um terço mais em um intervalo de 10 anos por algo que talvez nem haya contribuído em nada para o crescimento da fibra. Então, não é algo um pouco questionável, porque a fibra como tal é bem administrada. Se não fora por isso, está agora praticamente em recorde, números mais altos históricos com relação a suas utilidades. Tem conceitos aqui, indicadores atrativos atualmente, como o preço sobre FFO, que é de 8,88 vezes, seu preço sobre valor teórico é 0,65 vezes, ou seja, tem 35% de desconto com relação a seu valor teórico. Então, são indicadores atrativos, pero também refleja um pouco o que é a fibra, não? Porque fibras exitosas, como Fibra Educa, Fibra Nova, Fibra Prologis, são fibras que estão por arriba de seu valor teórico e são fibras que têm um preço sobre FFO mais alto de 15, 18, 20 vezes. Então, aí quedamos em la dúvida, não? Ou normalmente nós vamos a quedar em la dúvida. Compro uma fibra que está barata ou muito barata, pero históricamente não ha sido uma boa fibra, aunque haya distribuído dividendos todos os anos. É uma fibra que não ha crescido em indicadores importantes para o mercado e não ha crescido seus dividendos, ou não como deveria, ou como poderia ser, ou invierto uma fibra que paga talvez um yield um pouco mais baixo inicialmente, pero se ha demonstrado uma fibra exitosa no mercado, uma fibra que ha podido crescer, que ha crescido seu preço, uma fibra que ha crescido utilidades, que ha crescido seus dividendos por título. Então sempre me quedo, ou nós vamos a quedar nessa eterna dúvida de qual fibra vou a comprar. E o que eu he aprendido é que vale mais a pena pagar um preço mediano alto por uma empresa que é bem administrada em comparação com pagar um preço mediano baixo por uma fibra que é mal administrada ou que tem resultados um pouco mais medíocres. Porque exatamente uma empresa cotizando a níveis mais altos muitas vezes não cotiza a níveis mais altos só por cotizar. Exatamente cotiza a níveis mais altos, nesse caso as fibras, exatamente porque o mercado já se deu conta
que essa fibra é bem administrada e ela proporciona buenos resultados ano tras ano. Aqui no caso de fibra danos, temos os indicadores aqui de uma fibra, que é a taxa de ocupação de 91.9%, uma área bruta rentável também que ha venido crescendo com o tempo, o número de propriedades que se ha mantenido com o tempo, hasta porque são propriedades que são muito grandes, então é difícil também conseguir o crescimento em número de propriedades de fibra danos. É mais fácil que eles trabalhem o mesmo número de propriedades, pero crescendo o número de inquilinos, por exemplo, não? Porque uma plaza, um centro comercial tem muitos inquilinos dentro para rentar. E tem um nível de endeudamento também que é bastante baixo, considerando o nível de endeudamento das outras fibras. Vamos agora com fibra 1. Danos é 100% praticamente comercial ou relacionado a plazas, pero também tem oficinas. Fibra 1 tem plazas, oficinas e também tem uma parte toda industrial. É uma fibra que está mais diversificada comparando com fibra danos. Fibra 1 também tem buenos números, 2.560 milhões de pesos de FFU. Se ela repete esse número por 4 trimestres, seria um pouco mais de 10 mil milhões de pesos de FFU, que seria o melhor ano de sua história, ou muito próximo do melhor ano de sua história, que foi o ano de 2022. Então, podemos ver que está indo por um bom caminho em conceitos de utilidade general, que é o EFFU, e também conceito de utilidade por cada título, 0.67 EFFU por cada título, e no 1T26 também é um bom número se comparamos com os anos anteriores. Aqui também temos características semelhantes comparando com danos, que é uma fibra que de maneira geral está cotizando a níveis atrativos e tem um yield inicial que também é mais atrativo comparando com outras fibras. Pero com fibra 1 passa também algo muito semelhante com fibra danos. Há estado difícil para demonstrar que essa fibra pode crescer a largo prazo. Então, outras fibras, como é mencionado, fibra nova, fibra educa, fibra prologis, fibra macquarie, são fibras que han podido crescer a mediano e largo prazo e por isso também são fibras que hoje estão cotizando a níveis mais altos, mientras que danos, fibra 1, são fibras que estão cotizando a níveis mais baixos e, consequentemente, têm um dividendo que é um pouco mais alto quando estamos considerando a primeira inversão nessa fibra, que é a inversão inicial. Porque começar com 8 ou 9%, entendemos naturalmente que é muito melhor que receber um 5 ou 6% desde o primeiro ano. Então, isso nos pode enganar um pouco ao início, porque pode dar a entender para os que não fazem análise que invertir uma fibra que paga 8 ou 9% é muito melhor que invertir uma fibra que paga um 6%. Em teoria, sim. Mas se essa fibra de 6% pode crescer seu dividendo com o tempo, em poucos anos, essa empresa já estará pagando 9% e pode seguir aumentando seus pagos com o tempo, a parte de ter plusvalia ou de oferecer plusvalia sobre o capital invertido. Mientras que uma fibra que paga 8 ou 9%, mas se não aumenta esse dividendo com o tempo, dificilmente essa empresa vai ter uma plusvalia muito forte em largo prazo. Aqui mirando indicadores generais, tem uma ocupação que é muito boa, de quase 96%. Ha crescido também muito sua área bruta rentável com o tempo. Seu número de propriedades também é bastante alto. E tem um endividamento que é um pouco mais alto que outras fibras, pero como comentei também em outros vídeos, é um nível aceitável, aqui ao redor de 35, 40, pouco mais de 40%, todavia é um nível aceitável para as fibras. Está em los rangos mais altos, pero isso como tal não é uma preocupação. Vamos com a última fibra, que é fibra shop. Em el caso de fibra shop, temos um 1T26 de 194 milhões de pesos, muito semelhante ao 4T25, e é uma fibra que está em processo de recuperação. Não me gusta o histórico da fibra como um todo. Se vamos analisar desde os primeiros anos da fibra, a verdade é um histórico muito medíocre, porque antes da pandemia já ia mais ou menos, vindo a pandemia e foi muito mal, deixou de pagar dividendos, então estava indo muito mal, pero já vem de muitos trimestres recuperando-se, já regressou a pagar dividendos, hoje todavia cotiza a níveis atrativos, não? Aqui o preço sobre o FFU ajustado, o FFU a minha fibra, mais bem, é de 10.49, preço sobre o valor teórico de 0.45 vezes, então, de maneira geral, é uma fibra que aún está cotizando a níveis atrativos. Se vamos a ver, por exemplo, os dividendos de fibra shop, vemos que regressou a pagar, e desde que regressou a pagar aqui, que foi em el año 2023, en el 2T23, regressou a pagar e está pagando crescente. Então, por isso também serve os análises, fazer o acompanhamento dos resultados, porque
es mercado, entonces es economía. Alguien, más bien, una empresa, una fibra que está mal puede empezar a ir bien. Alguien que está yendo bien puede todavía, una empresa que está yendo bien todavía puede ir mejor. La empresa que está yendo muy bien puede empeorar. Entonces todo puede pasar. Entonces para eso sirve hacer el acompañamiento, porque podemos aprovechar una empresa, una fibra que estaba yendo más o menos y de repente empezó a mejorar mucho y comprar a precios atractivos. Entonces quien compró aquí a 6 pesos, hoy ya tiene una fibra que cotiza alrededor de 12 pesos, aparte que en ese momento recibía 6 a 11 centavos en dividendos y hoy ya está recibiendo aquí 19 centavos por cada pago a cada trimestre. Entonces, esa es la ventaja de conocer a las empresas, de darnos cuenta que una empresa está realizando un movimiento tal vez de recuperación o de crecimiento cuando muchos del mercado todavía no han visto. Es una fibra que históricamente entonces no tiene grandes resultados, pero varios de los últimos trimestres son muy positivos y el mercado de alguna manera se dio cuenta porque salió aquí en 2024 cotizar a 6 pesos, en 2025 8, 9 pesos y hoy ya está aquí cotizando cercano a los 13 pesos. Si miramos aquí sus indicadores generales, ya tenemos una ocupación de más del 94%, una área bruta rentable también que no va a crecer tanto así de un año a otro, también porque son plazas, son edificios que son muy difíciles de construir y es una fibra que ha tratado de mantener controlado aquí su nivel de endeudamiento y lo ha tenido aquí hoy en 38.97%. Y eso sería todo con relación al análisis de las fibras comerciales. Falta nada más un video para hablar de otras fibras y con esto ya finalizamos la serie de 7 videos hablando de los resultados del 1T26 de las empresas mexicanas. Me pueden encontrar en las redes sociales como Dividendos México. Si te gustó este video puedes contribuir aquí con un like, es completamente gratis. También te puedes suscribir en el canal y nos vemos en los siguientes videos aquí en el canal.